Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. A Cacau Show tem sido alvo de diversos relatos de franqueados e ex-franqueados que mostram um lado bem sombrio e bizarro da famosa marca de chocolates. Entre eles, o fato de, um dia na semana, eles precisarem se reunir em determinado local, vestidos com roupas brancas e longas, e então eles entram em uma sala escura, onde só tem luz de velas, e são convidados a tirar os sapatos. Nesse local estaria o dono do Cacau Show, dizendo alguns cânticos, enquanto eles dão voltas em círculos atrás dos líderes, repetindo tudo o que eles estão falando, o que se assemelha muito a uma seita. Esse vídeo ele se diferencia um pouco dos outros que nós temos aqui no canal, mas nem por isso ele deixa de ser sombrio, além do fato dele ser muito válido. Mas será que realmente é uma seita? Nesse vídeo vamos ver o que é uma seita, diferentes tipos de denúncias e tentar entender essa história toda. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu também aviso no canal de mesmo nome, no Insta, quando eu publico um vídeo novo, então vocês podem ver por lá também. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. A Cacau Show é a maior rede de franquias no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2025 tem aproximadamente 50 mil unidades espalhadas pelo país. Muitos empreendedores, em busca de liberdade financeira, investiram na marca como o sonho de terem o próprio negócio e acabaram dentro de um pesadelo. A Cacau Show foi fundada por Alexandre Tadeu da Costa em 88 e inicialmente a empresa começou com vendas de ovos de Páscoa por catálogos de porta em porta, sendo em 2001 inaugurada a primeira loja física. Ter franqueadores é ótimo para o franqueador, porque ele consegue expandir a marca de forma mais rápida e barata, sem depender de investimentos diretos. E é assim que funcionam as franquias de qualquer marca, e até aqui tá tudo bem. Tanto franqueados como a franqueadora assinam um contrato com direitos e deveres de ambas as partes, só que, no caso da Cacau Show, os franqueados têm entrado em dívidas impagáveis, precisando entrar com bens pessoais, como carros, casas e poupança, como garantia, sendo que muitos não conseguem mais sair do modelo de negócios. E daqui a pouco nós vamos ver sobre a suposta seita, mas vamos do começo. Tudo teve início quando, a princípio anonimamente, justamente por conta de perseguições e retaliações relatadas por ela, Naira Alvim desafiou o medo de represálias e escreveu um livro chamado A Doce Amargura, e criou também um perfil de mesmo nome. Depois dela, dezenas de outros franqueados e ex-franqueados tiveram coragem de falar sobre o assunto. E olha o que aconteceu com uma das administradoras do perfil Doce Amargura, que ainda era totalmente anônimo. Ela disse ter recebido a visita do vice-presidente da Cacau Show, Túlio Freitas, em sua loja no interior de São Paulo, que fica a mais de 600 quilômetros da sede da empresa. Segundo ela, o executivo teria questionado o que seria necessário para que ela parasse com as postagens, o que ela interpretou como uma tentativa de intimidação. E sim, né, gente? Foi isso que aconteceu, se realmente foram usadas essas palavras. Uma tentativa de fazer ela excluir o perfil e, consequentemente, todas as denúncias. A franqueada atualmente tenta na justiça rescindir seu contrato com a marca. Nas redes sociais, o perfil denunciou que tem mais de 1.000 lojas à venda, mencionando falências, famílias devastadas e acusando a franqueadora de manter um ciclo de exploração. Já a Naira, dias depois, após sua denúncia, ela teve seu contrato rescindido pela Cacau Show, que fechou seu estabelecimento, e ela só ficou sabendo disso por conta dos vizinhos, que avisaram que tinham colocado placas na loja escrito fechado. O problema é que ela está com um monte de dívidas, mas não é só ela. Entre as pessoas endividadas, tem uma que afirma ter dívida de 2 milhões de reais. Outra de ter acabado com as economias de uma vida inteira.
A Irene Ângeles, uma das poucas que deu o seu nome, ela disse que chegou a ter 6 unidades da marca e ela fala em um ciclo vicioso, que quanto mais franqueado quebra, mais taxas a empresa arrecada. Ela disse que é uma máquina de moer pessoas. Irene disse ter perdido 3 milhões de reais, além de desenvolver síndrome do pânico e insuficiência cardíaca. Segundo suas palavras, eles lucram com o fracasso alheio. Ela ainda acrescenta que a sensação que ela tem é que quanto mais franqueado quebrar, mais lojas serão repassadas e novamente o dono da empresa vai ganhar com a taxa de franquia, que não é nada barata. Virou uma indústria e ele lucra com tudo isso. Ele, o dono, ficou bilionário, deixando um rastro de pessoas quebradas. Ela continua dizendo que quando você entra, você assina, né, os contratos e tudo é um mar de rosas. E depois que o contrato ele vai mudando e você já está amarrado, não tem como você pular fora, que não existe essa de não tá bom, você sai. Porque ali você já colocou todo o seu dinheiro, né, todo o seu investimento. E realmente, os que têm sofrido com o pesadelo da magia do cacau acabam não só tendo problemas financeiros, como a saúde física, problemas com saúde física, mental e emocional. Então, vamos ver o que é uma seita e depois ver mais alguns relatos chocantes. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição sobre uma seita. Mas vamos lá. Uma seita, de forma geral, é um conceito bem amplo e complexo, onde grupos divulgam certa doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político diferentes do restante da sociedade. Ou seja, nem toda seita tem caráter religioso, e esses grupos eles vão ali sofrendo um tipo de lavagem cerebral, sendo afastados de quem pensa diferente deles, onde muitos acabam até deixando a família porque a família não concorda com aquela ideologia. Tem mais um trechinho na definição que diz que em uma seita existe um líder vivo e que esse líder promove doutrinas, né, ensinamentos e práticas novas que não costumam seguir então as normas ou as tradições. Com a Cacau Show acontece o seguinte, até onde se sabe, não se tem todas as características de uma seita, mas eu acredito que faltaria pouco para poder ser chamada assim. Porque o que seria, então, o dono da Cacau Show, né, o Alexandre, recitando se sabe-se lá o que no tal encontro semanal? Já que ele fica dizendo diversos tipos de mantra, repetindo algumas vezes, conforme relatos, coisas que as pessoas têm que repetir depois dele. Estaria tentando ele incutir certas ideias nas cabeças dessas pessoas que participam do tal ritual? Estaria o Alexandre tentando fazer um tipo de lavagem cerebral? Vejam bem, tudo que eu estou contando aqui é resultado de bastante pesquisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode fazer acusações a uma pessoa que não foi indiciada, nem julgada e muito menos condenada por alguma coisa. Mas a gente pode e deve refletir sobre tudo isso, porque normal é que não é, né? Tudo isso é, no mínimo, muito bizarro. O que se tem na justiça até o momento são vários processos à empresa por cobranças indevidas e por não fornecer produtos de forma adequada para as lojas franqueadas. O problema é que as pessoas que fizeram a denúncia, elas sofrem retaliações mais rígidas ainda. E se você estiver gostando desse vídeo, já clica no curtir, porque a maioria das pessoas, mesmo gostando do vídeo, esquece de curtir depois. E é muito importante para que eu possa continuar aqui fazendo esse trabalho. Continuando, além dos tais encontros com roupas brancas e longas no escuro, com luzes de velas, tem também grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso, lives e encontros virtuais para falar do poder de iniciativa, do pensamento positivo e da incansável motivação por parte da empresa. Só que, ao mesmo tempo, não existe espaço para conversa, gente. Não tem espaço para os franqueados discutirem as cláusulas dos contratos e políticas da Cacau Show, como um aumento inesperado no preço dos produtos. Além de não ter esse espaço para diálogos, existem as punições. Como mencionei agora há pouco, para quem questiona as normas e práticas da Cacau Show, a realidade dos franqueados é bem diferente da apresentada pelo Alexandre Costa em redes sociais e entrevistas.
Inclusive, a imagem que ele passa para quem segue ele nas redes sociais é de um cara super gente boa, descontraído na maneira de falar, com convites para as pessoas adquirirem uma franquia, cheio de belas palavras e promessas. E o que seriam essas promessas? Segundo as próprias palavras dele, em um vídeo, ele começa perguntando se a pessoa quer ter uma renda extra no final do mês. Gente, quem tem uma franquia, ainda mais desse porte, precisa trabalhar muito, o que não se encaixaria como uma renda extra. Tá, ele continua e diz que a margem de lucro é de até 25%. E isso é muita coisa, não é pouco dinheiro não. E além disso, né, que a pessoa irá ganhar muitos prêmios e que o processo é todo muito simples. E aí ele pede para clicarem em algum link ali para se candidatar a uma franquia. Esse negócio de franquias faz um tempinho que eu estava analisando e, no geral, é mais como se você fosse um funcionário da empresa mesmo, porque você tem um negócio que ele é cheio de regras, das quais você não participou para escrever essas regras. É claro que a pessoa tem que ler tudo direitinho e concordar para entrar, mas depois disso, né, depois que ela entra, ela precisa andar nos conformes. Então, assim, eu não estou dizendo para ninguém não ter uma franquia, mas é um negócio que a pessoa entra, geralmente, achando que terá ali aquela liberdade financeira e muitas vezes acabam ficando reféns do franqueador. Porque me parece muito cômodo para os donos das empresas ter as franquias que ficam ali dando sangue pela marca, que na verdade nem é dela. Ela está pagando para ter o direito da marca. O fato é que o Alexandre Costa, que começou vendendo chocolate de porta em porta, hoje é bilionário. E desde o ano passado, ele está construindo um parque de diversões gigantesco que diz que vai ser o maior do país no valor de 2 bilhões de reais. Tá certo que não foi da noite para o dia que ele conseguiu chegar onde ele chegou. A empresa tem mais ou menos 37 anos, mas se não fossem as franquias, eu acho bem difícil, né? Bem pouco provável ele ter chegado onde chegou. Mas olha que louco isso. Tem relatos na reportagem que eu li dizendo que no começo tudo é um mar de rosas, mas quando determinada franquia dá muito certo, que a própria Cacau Show começa a sabotar a franquia para meio que forçar o franqueador a vender para outra pessoa e muitas vezes para eles mesmos. E essa prática, né, ela é muito favorável para quem está lá no topo da pirâmide, porque também tem pontos que se assemelham com o esquema de pirâmide. E eu também não estou dizendo que é um esquema de pirâmide, tá? Mas eu acho que também faltaria pouco para isso. Uma das maneiras de sabotarem os franqueados é com taxas que antes não existiam. Como assim? Acontece o seguinte, depois que as pessoas entram no negócio, ela leu e assinou tudo direitinho, aos poucos vão havendo mudanças no contrato, onde inclusive novas taxas passam a ser cobradas, né? E segundo a advogada e especialista em contratos, Giovana Araújo, a criação de novas taxas durante o contrato assinado não podem aparecer assim do nada. E mesmo em caso de necessidade de reajuste, como para cobrir o aumento de uma matéria-prima, por exemplo, né, o pagamento adicional não pode ser imposto. Outro tipo de reclamação é em relação às propagandas, a publicidade, onde muitas vezes o próprio garoto propaganda é o próprio dono e fundador da Cacau Show, e não um artista contratado. Dois ex-franqueados citam até 3 taxas diferentes cobradas em seguida que impediram a eles qualquer lucro. E não adianta, gente, para tudo a empresa tem uma resposta na ponta da língua. Que tudo está previsto em contrato, mas a gente está vendo que não é bem assim, já que volta e meia eles mudam alguma coisa. Em outro relato, uma pessoa também anonimamente, ela disse que ficou 1 ano sem receber produtos porque se recusou a pagar uma taxa que eles inventaram ano passado, em 2024, a chamada taxa do cacau. E não foi só isso, tá? Mesmo sem os produtos, a franqueada continuou pagando pelo uso da marca, né, os royalties, de 50% sobre o estoque, assim como as taxas de propaganda. Agora, olha como existem elementos que se assemelham muito a uma seita. O dono e CEO da Cacau Show, o Alexandre Costa, então ele tem uma tatuagem no braço escrita a palavra atitude.
Nada demais se eles não incentivassem que franqueados também façam a mesma tatuagem. Porque funciona assim. Eles pedem ou sugerem para seus franqueados fazerem alguma coisa e dizem que dão o direito da pessoa aceitar ou não. Mas os que não aceitam sofrem represálias, como receber os produtos com as datas de validade próximas do vencimento, produtos encalhados com pouca saída, e isso também se aplica em relação àquele encontro semanal em que se vestem de branco, que ninguém é obrigado a participar, mas quem se recusa ou não demonstra algum entusiasmo é perseguido pelo resto de sua vida enquanto estiver na empresa. E tem mais absurdos ainda. Entre as denúncias, muitas até protocoladas no Ministério Público do Trabalho, as funcionárias são proibidas de engravidar. Alguém me explica o que é isso, gente? E as denúncias não param por aí, não. Tem também outros tipos de abusos, como gordofobia, preconceito de gênero, que vai muito além de uma homofobia, e até discriminação estética, além do assédio moral e sexo. E eu não quero terminar esse vídeo sem contar mais 3 relatos bem relevantes. E esse aqui, gente, é de deixar qualquer um muito indignado. Olha que caso grave. Uma das franqueadas, ela foi vítima da enchente no Rio Grande do Sul no ano passado, né? E teve sua loja destruída. Entrou água até o teto. Ela, inclusive, mostrou para um site de notícias a troca de conversas com um consultor de rede, onde ela explica as perdas que teve, né? Que na verdade ela perdeu tudo. Além dos chocolates, ela perdeu eletrodomésticos, louças e tudo que tinha lá dentro. E pede para parcelar os danos causados. O que ela ouve de volta? Resumidamente, que não existe a possibilidade de parcelar, que eles lamentam o ocorrido, mas que eles seguem os padrões estabelecidos. Gente, o Brasil todo se mobilizou por conta da enchente, mas a empresa tirou o corpo fora e a mulher teve que pagar por cada chocolate perdido. Diante de toda a crise, em vez de um suporte eficiente, os franqueados relatam receber mensagens motivacionais vazias. Olha só, uma empresária, ela procurou a ajuda da consultoria da sua loja e ela ouviu que ela precisava se benzer. Ela estava desesperada e ouviu uma sugestão absurda, como se o problema fosse só com ela. O impacto emocional está sempre entre os relatos. Olha o que disse essa outra que ainda tenta vender a sua loja. Ela diz que virou uma morta-viva, que ela envolveu a família inteira nesse sonho. Quando começou a dar errado, ela não quis desistir, achando que o problema era com ela, que ela precisava se esforçar mais, e aí a dívida acumulada é de 750 mil reais, e além dela se sentir muito envergonhada, ela não sabe como pagar o que ela está devendo. Bom, segundo a Folha de São Paulo publicou nessa última segunda-feira, agora dia 2, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo abriu um inquérito para investigar as denúncias recebidas contra a Cacau Show. A denúncia foi feita pela Associação União de Franqueados, que coletou depoimentos de funcionários e ex-funcionários da fábrica da Cacau Show e do resort Bendito Cacau. Ainda, segundo a reportagem, a investigação terá o objetivo de apurar supostas práticas de assédio, homofobia, jornadas exaustivas e pressão para a participação de rituais, bem como de condições precárias de trabalho. E o que diz a Cacau Show? No mesmo jornal, na Folha de São Paulo, ela declarou que todas as informações são inverídicas. Tem uma postagem no Instagram onde a empresa refuta cada uma das principais denúncias apontadas nas reportagens e classifica os ataques como injustos, a sua história e seus valores. A Cacau Show disse ainda a respeito do ritual que é uma cerimônia de gratidão feita somente no fim de ano e que é uma prática espontânea marcada por acolhimento e liberdade. A oração do Pai Nosso, quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença, além de promoverem um ambiente de trabalho ético, inclusivo e que valoriza a diversidade. Meus amigos, no que vai dar essa história toda? Conta para mim o que você acha disso tudo que eu quero muito saber. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final
Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!